Bom dia, Camila. Bom dia, classe. A gente veio aqui falar sobre o arco e flecha nas Paralimpíadas. Eu vou falar sobre os maiores expoentes das Paralimpíadas, os maiores atletas. Seriam Jane Carla. Jane Carla é uma brasileira que teve poliomielite aos 3 anos de idade. Após 11 anos como atleta de tênis de mesa, migrou para o tiro com arco em 2014, mas a sua primeira competição foi no início de 2015, quando já conquistou sua primeira medalha na nova modalidade. Ganhou ouro no Arizona Cup, nos Estados Unidos, e no mesmo ano já se colocou entre as 10 melhores do mundo e conquistou o primeiro lugar nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E o outro é outro brasileiro, Luciano Rezende. Luciano, ele é formado em Direito e trabalha como funcionário público no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Ele nasceu em um lugar distante, no interior, com um defeito na sua espinha dorsal, que fez com que ele parasse de andar. Ele pratica com arco desde 2009 e em 2015 conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E nesses últimos dias ele conseguiu sua vaga nas Olimpíadas de Paris. Bom, na verdade, meu tema, quando a gente foi separar o trabalho, é se as mulheres participam ou não. A única resposta é sim, o João até citou uma dessas atletas. Então eu vou falar um pouco das categorias. Tem três categorias: a RST, a RW1 e a RW2. A RST é uma sigla para literalmente arquearia em pé, em inglês, né? Ela contempla todos os atletas que não apresentam nenhum grau de comprometimento nos braços. Apesar do nome, caso o atleta tenha a perda da força nas pernas ou qualquer tipo de problema que impossibilite dele ficar em pé, ele pode ficar sentado em uma cadeira normal, não de rodas, desde que os pés fiquem apoiados no chão. Não de rodas porque o ARW1 e a RW2 significa literalmente arquearia em cadeira de rodas. A RW1 é a categoria que contempla os deficientes que têm comprometimentos por conta de algum tipo de deficiência da mobilidade ou amputação, mas que tem um pouco de movimento nos membros superiores e inferiores do tronco. Já o RW2 são os que são os paraplégicos e são, obviamente, obrigados a ficar nas suas cadeiras de rodas. Eles podem usar cadeiras de rodas, tanto as que eles usam normalmente no dia a dia, quanto a própria para arquearia. A diferença é que a da arquearia é um pouco mais leve e mais resistente, podendo durar muito mais tempo, e também ela tem que ser por conta da dificuldade que é atirar, sem que atrapalhe os atletas. Bom, a minha parte ficou a par da questão das competições, né? Que surgiram em 1948, lá nos Países Baixos. Bom, o que eu posso dizer sobre essas competições? Essas competições ocorreram bem, tanto que teve já a segunda edição em 1949, mas ainda continuava como sendo algo interno entre eles, assim. E teve essa questão de abrir mais para as outras pessoas só em 1952, quando houve a primeira chamada internacional para essas Paralimpíadas. Entretanto, ainda não continuava sendo oficializado. Isso só aconteceu em 1960, quando teve a primeira edição em Roma, e foi considerado um dos primeiros países a participar das Paralimpíadas, né? Países não, perdão, esportes. Bom, dito isso, eu também pesquisei aqui um dos principais países a ganhar nas Paralimpíadas, que seriam a China, os Estados Unidos, o próprio Brasil também, né? E os Países Baixos, que foi onde iniciou. E aí? Como surgiu o tiro com arco? Implantado como uma forma de reabilitação e recreação para indivíduos vítimas de lesões medulares, o tiro com arco adaptado teve as suas primeiras competições no ano de 1948, na Inglaterra, no jogo de Stoke Mandeville. Por ser considerado uma prática milenar,
que segundo os registros teve origem no final da Era Paleolítica e início da Mesolítica, supõe-se que se trata de uma tradição inventada, pois era uma prática com utilidade de caça ou um equipamento bélico, arma, e não uma prática esportiva. O tiro com arco é, assim, uma das modalidades adaptadas mais tradicionais, pois a sua estreia se fez nos Jogos Paralímpicos de Roma em 1960, sendo que nessa edição contou tanto com a participação masculina quanto com a feminina, fato singular na história paralímpica, pois, na maioria das modalidades, a introdução das mulheres se procedeu tardiamente. O tiro com arco está entre as modalidades pioneiras de paradesporto, ou seja, está presente desde as primeiras edições dos Jogos, em Roma, em 1960. O mega evento na época era chamado de Olimpíadas dos Portadores de Deficiência, nome que, alguns anos depois, foi alterado. O evento teve como grande idealizador o médico Ludwig Guttmann, um dos grandes estimuladores do esporte adaptado como forma de recuperação em combates feridos em guerra. Neste ano, o grande campeão foi selecionado dos Estados Unidos, que repetiu o feito nas duas edições seguintes, Tóquio, em 1964, e Tel Aviv, em 1968. Know your place.